No fundo você
Nesse momento eu convido o baterista de Sacramento. Cadê o baterista de Sacramento? Baterista de Sacramento contra... Já batalha agora aqui. Vamos lá. Baterista de Sacramento aqui do meu lado. Pastor, quem é o mais antigo aí? Jovem, mais antigo da igreja? Mais antigo. A baixista? O jovem mais antigo. William, cadê o William? Quem é o William? É o Guita. É o guitarrista? Então tá bom, guitarrista e baterista, venha. Venha. Nós vamos fazer uma batalha agora. Ó, vou ensinar vocês primeiro. Fica bem pertinho. E aí eu vou fazer a pergunta e não tem que responder. Quem responder mais vai ganhar um prêmio, tá bom? E aí eu vou fazer assim, ó. Todo mundo. O livro da Bíblia. Lá. Tá pensando. O livro da Bíblia. Vamos estar de pé, vamos fazer? Foi só ensaio, hein? Vamos lá? Vamos lá, começando. O livro da Bíblia. Quem tem agora? Quem tem? Quem é o próximo? Ninguém? Olha que eles tiraram, não repetiram nenhum, foi? Vamos pro próximo. Agora eu quero três músicos de Lagoinha e 3 músicos de Sacramento. Venham. Três músicos, venham. 3 Sacramento, venham. Vem, Vitinho. 3 músicos aqui, faltam mais 2 aqui. Vem. Aí, já veio o segundo, ó. Que gracinha. Show. Tá faltando um aqui em Sacramento. Volta, João, que depois Vivi, vamos fazer uma batalha ali, Vivi com Vivi. Fazer Vivi com Vivi. Aqui. E aqui. Falta quem? Então, vou ficar aqui e vou dar o comando, hein? Todo mundo estica a cordinha. Show. Pode afastar mais um pouquinho, vocês? Isso. Tem alguém canhoto aí? Todo mundo desce, né? Vamos lá. Agora eu quero, bem rápido, bem simples, vocês têm apenas um nó. Não aperta muito não, tá? Um nó na cordinha. Todo mundo um nozinho, não básico. Isso. Não aperta muito, Isso, pode. Beleza. Agora eu quero que vocês desfaçam esse nó. Beleza. Agora eu preciso que vocês tirem a mão esquerda de vocês. Fiquem só com a mão direita. E agora eu quero que vocês deem um nó só com a mão direita. Vamos lá. Vamos. Já foi? Só com a mão. Alguém já foi?
Não foi fácil, né? E eu pergunto a vocês, o que poderia ser feito ali? O que poderia ser feito ali quando eu pedi para guardar uma mão e apenas fazer o nó com a segunda mão, com a mão esquerda? O que poderia ser feito? Alguém pode me dizer? Não? Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Então, se vocês tivessem pensado rapidinho, teriam feito o nozinho. Amém? É só uma reflexão. Muito obrigada. Agora vai ser viver e viver. Essa vai ser brava, hein? Essa vez. Quero ver agora. Ó, que bonitinho pra vocês, ó. Cada lado. Oi? Todo mundo tá vendo? Direitinho? Tem 10 aí, Bia. Foi? Todo mundo visualizando? Alguém gosta de cebola? Uma bolinha rosa pra você. Uma bolinha rosa pra você. Quer a bolinha grande? Quer? Ó, o sacramento, controla aí. Vamos bater palma aí, vamos agitar, vamos animar. Ó, é o seguinte. Vivi aqui, vivi aí. Aí vamos botar a bolinha na moça. Ó. Jogar dentro. Tá? Vamos ver quem vai agora primeiro? Mas tem que ser daqui pra cá. Deu pra entender? Todo mundo entendeu? Entendeu? Precisa repetir? Vai pegar a bolinha, ó. E vai. Foi? Vamos lá? Vem cá, ó, gente, ali vai. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, valendo! Sem botar a mão, sem botar a mão. Sem botar a mão. Vamos. Bate. Vai. Vai, gente, tá. Vamos ouvir o sacramento mais uma vez, logo após o nosso pastor vai estar trazendo a palavra. Daqui a pouco tem mais, né, gente? O pessoal do fundão aí, ó, tá muito quietinho pra pegar vocês, hein? Gente, vou confessar que eu não sou boa sobre impressão. Aí me coloca pra competir. Irmãos, eu quero convidar vocês a se porem de pé. Vamos passar por um momento de adoração. E, apesar da palavra, vamos estar louvando ao Senhor, o Santo Espírito, pedindo que Ele venha habitar no
nosso coração, venha habitar no nosso ser. E que o Espírito Santo de Deus venha nos fazer entender sobre o que Ele quer falar hoje para nós. Amém? Não há nada melhor.
especiais nós temos vivido na presença do Senhor. Nós vamos nesse momento estar orando para que Deus possa usar o pastor poderosamente nessa noite, porque a presença dele é real. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela vai penetrar nos nossos corações, trazendo refrigério, conforto e renovo. Vamos lá. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa noite tão especial. Obrigado por tudo aquilo que temos ouvido. Usa agora o teu filho, Deus, na ministração da tua palavra, para a glória do teu santo nome. Mas assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos abrirem suas Bíblias, Salmos número 20. Os irmãos escolheram o verso 8 como o verso, a divisa do mês da juventude. Mas eu quero tomar liberdade e meditar com os irmãos em todo o Salmo 20, que são 9 versos. Nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. A palavra de Deus diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. A palavra é essa poderosa, bendita, que nos conhece, que nos sonda, capaz, ó Pai, de ir no mais profundo do nosso ser. Nessa noite, ó Deus, que a Tua palavra possa transformar a nossa vida. Que a Tua palavra, ó Pai, possa suprir todas as necessidades aqui presentes. Que a Tua palavra, ó Deus, não venha voltar vazia e que encontre um lugar no nosso coração nessa noite. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero responder 2 perguntas nessa noite com os irmãos, que tem a ver com o tema dos irmãos. Estamos de pé. As 2 perguntas que eu quero fazer aos irmãos nessa noite é: primeiro, o que te mantém fiel até hoje? Por que você está de pé até hoje? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: o que vai fazer com que você permaneça de pé? Essas 2 perguntas são fundamentais. Eu já tenho meditado nelas há algum tempo. Olhar para a minha vida e perguntar por que eu ainda estou firme no Senhor. Por que eu estou aqui? O que me mantém? Nós temos percebido um tempo onde a fé de muitos tem sido roubada. E a pergunta que eu me faço e transmito aos irmãos nessa noite é: por que a minha fé não foi roubada até agora? E a segunda pergunta: o que fazer para não ter a minha fé roubada? O que fazer para permanecer de pé? É muito interessante que a gente tem percebido pessoas, não sei se os irmãos conhecem, mas eu conheço algumas pessoas que conheceram a Jesus, caminharam com Jesus, mas por algum motivo tiveram a sua fé roubada.
Eu conheço pessoas que aceitaram a Jesus, viveram muito tempo na igreja, mas hoje estão na Umbanda. Eu conheço pessoas que aceitaram a Jesus, experimentaram da graça. E sim, irmãos, é possível. Porque lá em Hebreus vai dizer que alguns experimentam do Espírito Santo, mas ainda assim caem, e ainda assim o mundo rouba-lhe a fé. A pergunta que eu me faço então é: por que eu estou fiel até hoje? Por que eu estou aqui? Eu tenho visto a história de alguns homens de Deus, homens de referência de Deus, grandes preletores, por exemplo, que passaram a vida toda na igreja, mas ao final da sua vida caíram. Isso me chamou muita atenção. Como pode, eu me pergunto, isso acontecer? A palavra de Deus diz que, lá em 1 Coríntios capítulo 10, que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Eu quero então começar essa mensagem dando essa perspectiva, que sim, irmãos, é possível cair. Porque se não fosse possível cair, a palavra de Deus não diria isso para a gente. Olha, se você está de pé, cuidado para não cair. Então eu quero, à luz da palavra de Deus, nesse Salmo 20, tentar responder essas perguntas. O que me mantém de pé? E o que vai me manter de pé no decorrer da minha vida, até o prêmio da soberana salvação em Cristo Jesus. Esse Salmo 20 é um salmo muito especial. É um salmo escrito por Davi. Dentre muitos salmos, aproximadamente 73 salmos escritos por Davi, existe um grupo de salmos chamados de salmos reais, ou salmos para o rei. Salmos em que o conteúdo dele é voltado para aquele que dirigia a nação de Israel. Lembra que a nação de Israel era uma monarquia. E numa monarquia havia a figura do rei, o líder, o juiz, aquele que governava, aquele que orientava a nação, aquele que conduzia, aquele que lutava as batalhas para a nação. Aquele que estava de frente era o rei da nação. E esse salmo é um salmo real. E, além disso, além de ser um salmo real, um salmo voltado para o rei, ele também é um salmo onde o povo e a nação de Israel está se preparando para a guerra. Eu queria que os irmãos imaginassem esse cenário. O exército preparado, homens com as suas espadas. O cenário é esse. Homem com as suas espadas, os seus escudos. O rei liderando esse povo, prestes a ir à guerra. O que me chama muita atenção aqui é que quem escreve o salmo é Davi. Talvez na sua Bíblia tenha um título e um subtítulo aí, que diz assim, Salmo de Davi para o músico mor. Isso daqui me chama muita atenção, sabe por quê? Porque é um salmo de Davi. Davi era o rei e o salmo é para o rei. E isso faz toda a diferença. Porque poderia ser alguém escrevendo o salmo ao rei, mas não, é o rei. É o próprio Davi escrevendo um salmo real. E isso me chama muita atenção. Primeiro, porque Davi é o autor de pelo menos 10 salmos reais, aproximadamente. E sendo ele, Davi, o próprio rei, eu percebo aqui algumas coisas que eu quero partir desse princípio. Primeiro, que não importa a sua posição, não importa quem você é, no sentido do que você tem, ou da sua posição, ou do seu cargo, não é isso que define a sua devoção. Não é isso. Porque o salmo nada mais é do que uma expressão de uma verdadeira espiritualidade. Os salmos representam para a nossa vida uma dependência completa do Senhor. Quando nós lemos os salmos, percebemos quem é o Senhor, quem somos nós, o que Ele realizou em nós. Os salmos nos ensinam a glorificar a Deus. Os salmos nos ensinam a lamentar nos momentos mais difíceis. Meus irmãos, o saltério é uma bênção para a nossa vida.
E é uma expressão real de devoção verdadeira. Então eu percebo, ao ver que Davi escreve esse salmo, que não é a sua posição que define a sua devoção. Existe uma máxima, por exemplo, de que pessoas ricas não são piedosas. Isso não é verdade. Aqui isso cai por terra, por exemplo. Mas outra coisa que eu aprendo é que, como Davi, nós precisamos ter consciência de quem nós somos diante de Deus, consciência de quem nós somos diante das pessoas. Ele era o rei, ele sabia do papel que ele tinha. Ele sabia que ao conduzir a nação a esse estado de devoção, ele poderia gerar vitórias ou derrotas para a nação. Logo, Davi tinha consciência de quem ele era diante de Deus. Ele tinha consciência de quem ele era diante das pessoas. Ele fazia valer a posição que Deus tinha colocado ele lá. E além disso, sendo um salmo real, sendo um salmo para o rei, o título, por exemplo, aqui do meu salmo, às vezes isso muda um pouco, né? Mas na minha versão aqui está a oração pelo rei. E, de novo, quem escreveu foi Davi. E ele era o rei. Quer dizer que Davi estava orando por ele? Sim. Eu aprendo que nós sim devemos orar por nós mesmos. Alguém pode falar assim, mas Rafael, será que isso não seria um orgulho muito grande? Não. Sabe por quê? Depende da oração que você faz com você, né? Mas o princípio, eu aprendi isso com o Piper, numa das suas mensagens. Ele falou o seguinte: tenha um tempo de oração. Ore pelo mundo. Ore pelo seu país. Ore pelo seu estado. Ore pelo seu município, pela sua igreja, pela sua família. Mas não esqueça de orar por você. Não esqueça de dobrar os seus joelhos e falar assim: Senhor, primeiro eis-me aqui. Tenha misericórdia de mim. Senhor, eu sou fraco, eu sou falho. Nada posso fazer. Ore por você. Eu aprendo ao perceber que foi Davi mesmo que escreve esse salmo, que como rei, ele poderia confiar em muitas coisas, mas a primeira pessoa que ele reconhece a total dependência de Deus é ele mesmo, sendo rei. Logo, eu quero ir então aos versos do Salmo 20 e perceber com os irmãos o que Davi está nos ensinando. Primeiro eu quero ler do verso de 1 a 4. Nesses quatro primeiros versos, eu quero perceber quem é Deus na visão de Davi. Que Deus é esse? Qual Deus a qual nós servimos? E Davi nos ensina que nós servimos a um Deus que nos oferece resposta, auxílio, misericórdia e recompensa. Eu quero perceber isso com os irmãos. No verso 1, ele diz assim, ele começa o salmo dizendo assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Algumas outras versões, ao invés do Senhor te ouça, vai dizer que o Senhor te dê resposta. Que o Senhor te dê resposta no dia da angústia. A primeira coisa que eu aprendo com Davi acerca de quem é Deus é que nós servimos a um Deus que nos dá respostas. Nós servimos a um Deus que nos dá respostas. E nós gostamos de respostas. Sim ou não? Tem certos momentos da nossa vida que tudo que nós queremos é uma resposta. Tem certas horas da nossa vida, e aqui eu quero destacar que momento é esse. O Senhor te dá resposta no dia da angústia. Meus irmãos, é possível ouvir a voz de Deus nos dias da bonança? Sim, é possível. Mas é no tempo da dor em que Deus mais fala com a gente. É no deserto que a sarça pega fogo e não se consome. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós aprendemos a confiar. É no tempo da angústia em que nós sim temos um Deus que nos responde. Deus nunca prometeu a ninguém não passar por dores nessa vida. Se você for a algum lugar que te prometa uma vida boa, saia desse lugar. Se você ouvir em algum lugar
que você não vai mais sofrer, não vai ter mais dor. Não fique nesse lugar, porque Deus não prometeu isso. Ele falou que no mundo nós teremos aflições. Meus irmãos, existem famílias que estão vivendo um caos dentro das suas casas, tempos de angústia, e tudo que eles querem é uma resposta de Deus. Existem pais orando pelos seus filhos por anos, vivendo tempos de angústia, e tudo que eles querem é uma resposta do Senhor. Existem jovens que estão vivendo tempos de angústia, e tudo que eles precisam é de uma resposta do Senhor. Eu aprendo com Davi nessa noite que nós servimos a um Deus que responde. Meus irmãos, eu respondo aos meus filhos. Eu respondo aos meus filhos quando eles me perguntam alguma coisa. Às vezes não. Sabe o porquê não? Pai, por que eu não posso fazer aqui não? E às vezes eles ficam sem resposta. Mas o meu coração de pai me dá vontade de responder. Eu vou lá, vem cá, meu filho. Pai, mas por que não posso ver mais um desenho? Vem cá, meu filho, vou te explicar o porquê. É a gente dar a resposta. Se eu, sendo um pai falho que sou, posso dar uma resposta para o meu filho, quanto mais o nosso Deus. Nós servimos a um Deus que nos dá respostas. E essa resposta é na dor. Ainda no verso 1, vai dizer que o nome do Deus de Jacó te proteja. Mas essa história do nome do Deus de Jacó eu vou deixar mais para frente, que ele vai voltar com essa expressão. Então no verso 2 eu aprendo que além de um Deus que nos dá a resposta, no verso 1, no verso 2 Davi nos apresenta um Deus que oferece o auxílio necessário. Porque seria muito estranho da nossa parte ouvir respostas do Senhor e não ter a ação do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Quando Deus responde, já está acontecendo. Porque quando Deus fala, é diferente de quando nós falamos. Quando Deus fala, é diferente. Quando Deus fala, Ele se faz presente. É diferente da minha fala, por exemplo. Talvez alguém possa estar vendo aqui a transmissão e ouvindo a minha voz. Eu não estou presente lá. Talvez eu possa fazer uma ligação para alguém em outro país e lá, sei lá onde, alguém ouvir a minha voz. Eu vou estar lá? Não. Mas com Deus é diferente. Porque aonde a palavra de Deus está, Ele está. Aonde a palavra de Deus está, Ele se faz presente. Porque a palavra de Deus, a voz de Deus, manifesta Deus. A gente vê isso na criação. Deus criando todas as coisas por meio da sua palavra. A gente vê isso, por exemplo, quando João retrata da figura de Jesus, do verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus expressa a ação de Deus. Então no verso 2 ele vai dizer: envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Logo, em meio à guerra, nas vésperas da guerra, a oração é que o Senhor te envie socorro. Que Ele te envie socorro do santuário. Santuário é a presença de Deus. Lembra que nesse tempo, a presença de Deus era expressa lá no tabernáculo, por meio da arca, no santuário. Lá a presença de Deus está. Por isso que a oração é do santuário que te vem auxílio. O Deus do santuário é o Deus das guerras. Eu aprendo que não existe limite geográfico para o Senhor. Porque esse povo conhecia sim um Deus do tabernáculo. Mas eles oram para que esse Deus do tabernáculo, o Deus que aceita as ofertas, o Deus da igreja, vamos contextualizar, né? O Deus do culto, sabe? O Deus que nós percebemos aqui, que Ele possa me acompanhar e me auxiliar também na segunda-feira. Seria mais ou menos assim. Porque nós não servimos a um Deus preso em tendas. Davi nos ensina que Deus sim pode sair do santuário. E olha
que a concepção que eles tinham com Deus presente no santuário era muito maior que a nossa. Mas ele tem plena ciência que o Deus pode sim sair do santuário e me dar auxílio aonde quer que eu esteja. Pode ser no campo de batalha, pode ser em meio à morte, como Davi mesmo falou, pode ser no vale da sombra da morte. Deus pode me oferecer auxílio. No verso 3, eu aprendo que nós servimos a um Deus misericordioso. É um Deus que dá resposta, é um Deus que oferece auxílio, é um Deus de misericórdia. Porque no verso 3 vai dizer assim: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Sabe o que está acontecendo com a nação antes de ir para a guerra? Eles estão oferecendo um culto ao Senhor. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Antes de ir para a guerra, eles oferecem culto, eles oferecem holocausto. Então a oração é para que o Senhor aceite as ofertas do rei. O Senhor aceite as ofertas. E por que nós aprendemos aqui que esse Deus a qual nós servimos é um Deus misericordioso? Porque quem somos nós para ofertar algo para o Senhor? O que tenho eu para oferecer a Deus? Qual é o melhor que você tem, que você possa oferecer algo a Deus e agradar a Deus, senão pela misericórdia dele? O que nós aprendemos aqui é uma oração falando assim: Senhor, em nada somos dignos de oferecer algo para Ti, mas ainda assim, Pai, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, aceite a nossa oferta, aceite o nosso sacrifício. Meus irmãos, não tem nada com que você possa barganhar com Deus. O auxílio que vem do Senhor não depende daquilo que você dá para o Senhor. Tem muitos dizendo que, a depender do que você traga e deposite aqui, é o tanto de bênção que você vai receber. Não é isso. Não existe barganha. Nós vivemos pela graça. A graça, ela desconstrói todo o sistema de barganha que esse mundo possa criar. Na graça não tem oferta que seja justa diante de Deus. A graça é exatamente a expressão do amor de Deus, em que todos nós somos devedores. E quem pagou o preço foi Ele, porque ninguém tinha condição de pagar. Você pode colocar um rico, pode colocar uma pessoa muito rica, e pode colocar uma pessoa que não tem recursos nenhum. A graça iguala os dois. Não existe nenhum tipo de meritocracia quando olhamos para a graça. Se não for o Senhor nos aceitando, se não for o Senhor realizando essa obra de misericórdia nas nossas vidas, nada podemos fazer. É um Deus misericordioso. Por isso que esse povo canta o cântico de Davi, o cântico do rei. E eles declaram em alto e bom som: Senhor, que o Senhor lembre de todas as ofertas do nosso rei. Porque eles sabiam que quando o Senhor se agradava das ofertas, no campo de batalha, quem estaria guerreando não seria ele, mas seria o Senhor. Mas eu também aprendo no verso 4 que, além desse Deus ser um Deus que recompensa, um Deus que nos dá resposta, que nos dá auxílio, que nos trata com misericórdia, também é um Deus que nos recompensa. Olha o que está escrito no verso 4: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Isso me chamou muita atenção. Queria parar um pouquinho aqui nesse verso 4. Primeiro eu me pergunto se Deus poderia fazer isso comigo. Porque a nação está olhando para o rei e falando assim: Senhor, que o Senhor conceda tudo que está no coração daquele rei. Vou fazer uma pergunta: Deus pode te conceder tudo que está no teu coração? Será que seria algo bom para você?
A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque pedimos mal. A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque pedimos mal, mas esse povo confia o que está no coração do rei. Só o rei sabe o que está lá no coração dele, mas o povo confia. E ele pede a Deus: Senhor, conceda tudo que está no coração daquele homem. E Davi nos ensina que nós servimos a um Deus que recompensa. Eu quero dizer para você nessa noite que a recompensa de Deus para a sua vida não é somente a vida eterna, não. O Deus que recompensa não é só o Deus que vai te dar as mansões celestiais, não. Porque alguém pode falar assim: eu estou esperando a minha recompensa. Que recompensa é essa? O céu. De fato, o céu é a nossa maior recompensa. De fato, o céu é o desfecho perfeito da graça. Mas só quero dizer para você nessa noite que Deus nos recompensa enquanto nós estamos aqui. Nós servimos a um Deus galardoador. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós servimos a um Deus que nos recompensa. Em Mateus 6, no Sermão do Monte, ainda tratando da oração, ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso. E depois ele vai dizer que nós devemos não fazer como os fariseus, que oravam nas ruas, mas que deveríamos entrar no nosso quarto e orar em secreto. Não foi assim? Aí ele disse: ora em secreto. Sabe por quê? Porque o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Nós servimos a um Deus que nos recompensa. Está vendo, irmãos? Eu estava aqui com sede. Obrigado. Olha a recompensa aqui. Pode ter lembrado. Nós servimos a um Deus que nos recompensa. Em Mateus, ainda no Sermão do Monte, capítulo 7, vai trazer um texto maravilhoso. Uma das expressões que mais me chama a atenção. Jesus falando assim para os seus discípulos: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Vós, sendo pais, se o seu filho te pedir um pão, você vai dar pedra? O texto diz. E se o seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Ah, se vocês são pais maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai dos céus dará boas coisas para vocês. Esse é o Deus ao qual nós servimos, um Deus que nos recompensa. A partir então do verso 5, Davi vai nos mostrar acerca de um Deus que traz salvação, porque esse é o objetivo. A salvação que Davi descreve aqui é a salvação da guerra, é a vitória sobre os inimigos. Quando nós olhamos o termo salvação, nós já pensamos na nossa salvação em Cristo, de fato. Mas o que Davi está escrevendo é a salvação na guerra. E olha o que ele diz no verso 5 e verso 6. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, levantaremos a nossa bandeira, porque o nome do Senhor é a nossa bandeira. E aqui, irmãos, eu queria mostrar para vocês o que significa isso para a nação de Israel. Porque é uma nação, e o contexto histórico aqui nos vai fazer entender o que está dizendo lá no verso 8, que é o tema de vocês, o versículo de vocês. A nação de Israel era uma nação onde o seu exército era completamente desfalcado com relação aos outros. A nação de Israel ela tinha um exército muito pequeno comparado às outras nações.
Se você olhasse para o exército da nação de Israel, para a nação de Israel, os recursos da nação de Israel, e olhasse para todas as outras nações, você falaria assim: esquece, não vai dar. Israel tem um exército minguado, irmãos. Sabe quem eram os guerreiros da nação de Israel? O povo. Vem cá, os homens. Lá na lei, em Levítico, Deus disse à nação que ela não deveria juntar exércitos. Olha, não junte exércitos, não monte um exército, não junte carros, nem cavalos, nem artilharia, nem infantaria, nem nada. Essa era a ordem de Deus. Sabe por quê? Deus ensinou para essa nação que não seriam eles que iriam guerrear. Aquilo que a nação de Israel conquistou, irmão, na sua história, é inacreditável se você for olhar humanamente para aquele exército. Era impossível. Nós conhecemos bem a história de Davi e Golias, o Pótrio, que é uma imagem disso. A expressão do Davi e do Golias é um pouquinho do que representava o exército de Israel com as outras nações. E esse povo sai para a guerra dizendo assim: eu vou levantar a bandeira do Senhor, que nós vamos vencer. Ah, meus irmãos, que fé é essa? Quando eu olho para um lado, quando eu olho para o outro, eu percebo que os meus recursos estão acabando, eu acho que a derrota vai chegar. Quando eu olho para um lado, quando eu olho para o outro, não vejo solução, não vejo recursos, não vejo saídas, eu esmoreço. Esse povo, com um exército minguado, eles estão oferecendo sacrifício ao Senhor e falando assim: nós vamos levantar a bandeira, o Senhor vai nos salvar, nós alcançaremos a vitória do Senhor sobre o inimigo. Agora, então ele continua no verso 6, ainda na mesma expressão de salvação: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Esse ungido aqui é Davi, é o rei. Mas alguém pode falar assim: como parece que esse ungido é Jesus? Não parece? É, irmãos. Porque Davi é uma tipologia de Cristo. E esse salmo ele é considerado um salmo messiânico, porque quando nós lemos que o Senhor salva o seu ungido, e ele ouvirá desde o céu, do santo céu, com a força salvadora da sua mão direita, nós bem sabemos que Davi foi o rei como um protótipo, porque o rei do universo ainda iria nascer naquela manjedoura. Davi é o ungido como um protótipo, mas o ungido, o Messias, viria resolvendo todas as nossas guerras. Chegamos então no verso 7. E nesse verso 7, no verso 8, eu quero tentar responder aos irmãos as duas perguntas que eu fiz no início. Por que eu estou de pé até agora? E o que eu posso fazer para permanecer de pé? Então eu quero olhar esses versos, verso 7 e verso 8, e tentar responder junto com os irmãos o que fazer para permanecer de pé. Então no verso 7 nós lemos assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Agora eu quero que os irmãos peguem o contexto histórico, percebendo o seguinte: a nação de Israel não tinha carros e não tinha cavalos, e o inimigo tinha carros e tinha cavalos. Isso muda tudo para mim, porque uma coisa é eu ir com o meu carro e com o meu cavalo, lutar contra quem está com o carro e com o cavalo, e falar assim: uns confiam em carros e cavalos. Mas a nação de Israel, ela não tem esse recurso. Por isso que ela diz:
Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Por isso eu aprendo que para permanecer de pé, nós não podemos se admirar com os recursos do inimigo, irmãos. Não se admire com os recursos do mundo. A nação de Israel poderia olhar para as outras nações e falar assim: nossa, se eu tivesse aqueles carros, se eu tivesse aqueles cavalos. Eles poderiam fazer isso. Mas eu aprendo aqui, irmãos, que nós não devemos se admirar com aquilo que o inimigo tem. E às vezes, nós flertamos com aquilo que o inimigo tem. Tem momentos na nossa vida que nós flertamos com o mundo e com aquilo que o mundo tem. E nós olhamos para o mundo e nós falamos assim: vou perder. Porque nós olhamos para os recursos do mundo. Todas as vezes que olhamos para o mundo sem a consciência de que Deus não precisa dos recursos para agir, nós estamos prestes a cair nas garras do mundo. Logo, quando não nos admiramos com os recursos do mundo, nós aprendemos o que é viver um contentamento com aquilo que nós temos. A nação de Israel se contenta com aquilo que ela tem. Meus irmãos, como é difícil viver o contentamento. Como é difícil olhar para aquilo que nós temos e falar assim: Deus não precisa de nada do que eu tenho ou do que eu não tenho para agir. Isso é contentamento. Existem muitos que não conseguem viver o contentamento, por exemplo, dentro do seu casamento. E ao invés de viver a alegria do seu casamento e o contentamento com o seu cônjuge, você procura se admirar com as coisas do mundo. Jovens, muitas vezes, não se contentam com a vida de santidade que o Senhor propõe. Sabe o que é pecado? Pecado é você não se conformar com aquilo que Deus te deu. Deus deu uma vida para Adão. Deus deu uma vida para Adão. Deus fala assim: Adão, vamos lá, tua vida é essa, vai lá. O que eu vou fazer, Deus? Tu vai plantar, tu vai colher, a gente vai vir aqui toda tarde, vai comer um bolinho. E tá muito sozinho, eu vou fazer uma adjuntora. Bota lá do teu lado: Adão, agora está tudo perfeito. Adão, olha para ela. Adão, eu tenho uma vida para você, Adão. Adão vai trabalhar. Sim, vai trabalhar. Porque o trabalho não era fruto da queda. O suor do trabalho é o fruto da queda. Mas botou Adão para trabalhar. Botou Adão para cuidar, para dominar sobre todas as coisas. Adão, então, recebeu do Senhor a função de ser sacerdote, de ser rei, de ser profeta daquilo tudo. Aí vem a serpente. Já viu o serpente falando? Não? Cuidado, tem muita serpente falando por aí. Tem. E fala estranhamente. Aí chega para o nosso ouvido e fala assim: você não vai se contentar só com isso, vai. Olha para os recursos que o mundo te oferece. Olha para os recursos que você não tem. Olha para o que você não tem. Então a serpente coloca no coração de Eva, coloca no coração de Adão. E o pecado acontece quando Adão não se conforma mais com a lei de Deus. Quando Adão